Faltam cerca de 11 meses para a realização das eleições de 2018, quando serão definidos os futuros ocupantes dos seguintes cargos: presidente da República e vice, 2 senadores por estado e seus suplentes, governadores dos estados e do Distrito Federal e seus respectivos vices, além da totalidade dos deputados federais e estaduais. Essas eleições terão uma legislação nova, aprovada até o mês passado pelo Congresso Nacional, dentro do princípio da anualidade, ou seja, a regra para poder vigorar tem de estar aprovada até um ano antes da eleição. O Mesa Redonda está no ar. No meio das turbulências da política nacional, deputados federais e senadores aprovaram a toque de caixa uma reforma eleitoral visando a definir regras para as eleições do próximo ano e até mesmo para pleitos posteriores. A reforma política é daqueles temas que raramente interessa ao eleitor, que só vai tomar ciência da importância dessas regras às vésperas da eleição. A Assembleia Legislativa chegou a criar uma comissão para acompanhar as discussões sobre a reforma política, que tinha o deputado Levi Pontes como vice-presidente. E é o deputado Levi Pontes que está aqui conosco para conversar sobre esse tema, assim também como Carlos Sérgio de Carvalho Barros, advogado especialista em direito eleitoral, e Ribamar Correia, jornalista político e blogueiro. Bom, a pergunta que vai para os três, né? Na opinião de cada um aí, qual foi a principal mudança introduzida nas regras eleitorais com os novos dispositivos? Deputado Levi. Não há uma reforma política ideal e bem discutida, principalmente com os eleitores. Mas, dentro do possível, pouca coisa avançou para o próximo ano. Tivemos algumas modificações, mas só a partir de 2020. O financiamento público de campanha, que é muito discutido e debatido pela sociedade, que com certeza nós vamos discutir aqui nesta mesa redonda, ficou bem definida. As cláusulas de barreira para 2020 e também acabou as coligações. Eu entendo, para as próximas eleições de 2020, eu entendo que esses foram os maiores avanços, mas só para 2020. Eu concordo com o deputado Levi, que tem uma grande experiência política, de uma família tradicional do Maranhão na política, e acompanhou aí como vice-presidente essa comissão da Assembleia Legislativa. Entendo que são importantes o que ele colocou, só gostaria de ressaltar também a cláusula de desempenho, né? Agora os partidos terão que atingir um percentual de votos, agora nessa eleição de 1,5%, pelo menos 1% em 9 estados, ou eleger 9 deputados federais, e nas eleições seguintes também haverá um patamar um pouco maior até 2030, quando os partidos só continuarão existindo aqueles que tiverem 3% de votos ou elegerem 15 deputados federais. Era uma luta antiga, uma discussão muito grande, que se chegou a esse consenso de aprovar essa norma, que nós esperamos que contribua para aperfeiçoar o nosso sistema partidário. Oi. Em princípio, para mim, dois pontos fulcrais dessa reforma, que na verdade não foi uma reforma, convenhamos, né? Meia sola, digamos assim, mas com algumas decisões muito importantes. Por exemplo, a definição do financiamento público de campanha e a questão mais explosiva, do meu ponto de vista, foi a criação do tal fundo eleitoral, fundo partidário, fundo eleitoral, né, que vai distribuir aí cerca de 3 bilhões de reais, né, para se financiar as eleições. Há quem diga, e a outra
O outro ponto importantíssimo para mim foi exatamente a cláusula de desempenho dos partidos políticos. Porque acredito que a regra poderia ter sido muito mais severa, mas eu acho que nesse ponto nós teremos uma espécie de depuração desse laissez-faire partidário que se tem no Brasil. Eu acho que daí a gente pode depurar esse quadro partidário e devem sobreviver aí, eu acho que na contagem dos votos de 2018, devem sobreviver aí uns 15 a 18 partidos com futuro, com algum futuro. Então, no meu ponto de vista, esses dois pontos foram fundamentais, né? As outras decisões tomadas, por exemplo, o fim das coligações só para 2020 e tal, quer dizer que tudo continua como está para as eleições de 2018, com esses acréscimos, quer dizer, com essas mudanças que eu considero extremamente importantes, né? Independente da importância que tenham dado, mas eu considero extremamente importantes. Só tomando esse gancho que eu queria colocar para o advogado e para o professor Ribamar, essa história da cláusula de desempenho, que eu chamei de barreira, que é uma espécie de barreira contra os partidos pequenos, a pergunta que eu quero ouvir dos três, também até o entrevistador, que é um professor também em legislação eleitoral e em política, à medida que se contém esses partidos pequenos, será que não deixamos de ter maior representatividade das associações, as agremiações? Não se coíbe o menos favorecido, o pequeno, as minorias, de ter representante no parlamento? Que é essa grande questão. Eu gostaria de ouvir a opinião dos na verdade, nossos colegas. O Brasil se toma que muitos desses partidos não têm uma linha ideológica, são verdadeiras siglas e servem a barganhas no processo eleitoral, e há uma tendência, o nosso sistema político vive uma crise gravíssima. Uma crise de representatividade muito grande, falta de legitimidade dos eleitos, e talvez em boa parte isso possa se dever também a esse excesso de partidos. Os partidos, eles não acabarão, eles só não terão acesso, esses partidos que não atingirem essa cláusula, ao fundo partidário e ao programa eleitoral gratuito. Mas o direito de reunião, de organização em partidos políticos continuará ali com alguns critérios mínimos e não haverá maiores dificuldades para isso. Mas eu entendo que foi algo bom e nós esperamos, né, que realmente o povo brasileiro... Porque eu penso que o maior problema do Brasil também é a total dissonância entre o eleitor e o eleito. Nós elegemos alguém, as campanhas são muito participativas, teremos aqui próximo ano uma campanha também efervescente, o povo nas ruas participando, e quando dá logo após o início do mandato, parece que o eleitor não conhece mais o eleito e passa a qualquer denúncia, qualquer crítica, já, olha só, é igual a todos os outros. Por que será isso, hein, Luiz Pedro? Você como experiente, por que será que há esse distanciamento sempre entre o eleitor? O que no nosso sistema político brasileiro ainda precisa ser aperfeiçoado? Talvez um recall, talvez um candidato eleito com base em propostas claras, definidas, de que ele não poderá se distanciar daquelas propostas, ou às vezes o eleitor também, ele vota num deputado, depois um outro deputado que ele não votou, vota de tal maneira e ele fica xingando. Mas os deputados são uma eleição proporcional, eles não representam a maioria individualmente. O parlamento como um todo é que deve representar os interesses da população. Um eleito para um cargo majoritário, esse sim tem um compromisso com a maioria da população, porque é uma eleição majoritária. Agora, um deputado, não necessariamente eu posso criticar o modo como ele se comporta numa votação, se eu não votei nele, não votei no partido dele. E por isso eu acho importante também a manutenção do quociente eleitoral. Eu penso que hoje, e eu sempre tenho citado isso para onde eu vou, que nós temos aqui em São Luís 31 vereadores, e eles são, a votação dada a eles, somando todos os 31, não chega a 151 mil votos.
Ou seja, só 150 mil eleitores votaram em alguém que está no parlamento municipal. E os outros 500 mil eleitores não se sentem representados neste, porque eles acabaram ou não comparecendo às urnas, uma parte pequena, mas a maioria votou em alguém que não foi eleito. Então é preciso um esclarecimento maior da importância do partido, de que eu voto em alguém, se ele não foi eleito, mas eu estarei ajudando a eleger um outro que deve ter a mesma linha política parecida com aquele em que eu votei, para eu de alguma forma ou de outra me sentir representado no parlamento. O que tu achas, Pedro? Olha, eu concordo com tudo que foi dito aí, mas eu insisto numa tese que eu já defini aqui várias vezes, que o grande problema do Brasil é que o Brasil não tem partidos políticos, tá? Quer dizer, partidos concebidos, ou digamos assim, no sentido filosófico. Ou você tem partido, tem que ter o quê? Tem que ter uma ideologia, tem que ter uma doutrina, tem que ter um programa. O partido tem que defender isso, aquilo, aquilo e aquilo. Como é nas grandes nações democráticas. Enquanto nós não tivermos um partido organizado nesse sentido, quer dizer, um partido de centro, de direita, de centro-direita, de centro-esquerda, de centro-direita, de centro-esquerda, tal, nós não vamos aprimorar o sistema político brasileiro. Não concordo com o que foi dito, eu sou radicalmente contra essa história da representatividade. E me desculpa, por exemplo, por que o índio tem que ser representado no parlamento? Ele tem que ser representado por um partido que incorpore, né, por um partido verde, por um partido assim. O partido da mulher, por que partido da mulher? Que história é essa? De onde foi que se tirou essa história de partido da mulher? Partido tem que ter um arcabouço filosófico que gere uma doutrina, que gere uma ideologia e gere um programa. O quê? Nós estamos aqui nessa eleição, nós defendemos o programa X, nós queremos o Brasil assim, a economia tem que ser desse jeito, as políticas sociais têm que ser assim, o partido tem que se manifestar isso. É por isso que nas democracias mais modernas, o que acontece? O candidato, o representante não se sobrepõe ao partido, o partido é sempre a referência. Os socialistas, os comunistas, os democratas, os não sei o que. E essa história de, não, porque nós temos que o partido tal, o partido dos alfaiates, o partido dos soldados, que história é essa? De onde é que se tirou isso? Nós temos que ter partidos que interpretem a sociedade e tenham uma visão de sociedade incorporando todos os seus aspectos. Concordo. Enquanto nós não tivermos isso, nós vamos ficar nesse negócio aí. E lastimável, que ainda ganhou corpo na sociedade, a proposta de candidaturas avulsas. Inclusive a Procuradora-Geral do Ministério Público está propondo um incidente no Supremo acerca da candidatura, que eu considero um gravíssimo retrocesso. Se já há essa pulverização enorme de partidos, que já faz com que nós votemos em alguém que nós nem conhecemos. Agora de um homem só. Aí vamos ter partido de homem só. O partido também deve servir para selecionar um pouco o candidato, para que o eleitor possa ter mais informações a partir do partido na qual ele está afiliado. Aí nós vamos chegar no outro ponto que é fundamental, o sistema de governo. Muitos defendem o parlamentarismo no Brasil agora. Isso, para mim, é a maior loucura que você pode ter. Porque parlamentarismo só existe, só tem condição de existir se você tem um sistema partidário organizado, sólido. Os socialistas venceram a eleição. Vão compor com os comunistas, vão compor com os democratas, vão compor com os social-democratas para formar um governo baseado num programa mínimo. Como é que você vai fazer isso no Brasil? Imagina um congresso hoje no Brasil. Porque eu volto à questão, tem muita gente filiada a partido que não sabe o que é a doutrina do partido, que não sabe o que é a ideologia do partido, que não tem a menor ideia do que esse partido pensa. Né? Então, enquanto a gente não tiver um sistema partidário, nós não podemos falar numa coisa moderna, extremamente saudável, que é o parlamentarismo. Por exemplo, nós temos que ficar nesse presidencialismo duro, com poderes quase imperiais,
mas poder divididos aí, que fica um semi-parlamentarismo, às vezes, dependendo da personalidade Ainda do mais presidente. com essa Ribamar, eu imagino que não há o que se discutir a necessidade de haver uma mudança na filosofia desses partidos. Agora, será que o brasileiro vota em partidos? Vota nos programas dos partidos? Ou ele só quer saber do candidato? É individualizado e personalizado. A minha pergunta é aquilo que eu defendi na última mesa redonda de reforma eleitoral. Que tal a gente colocar nessa pauta, né, por exemplo, o voto obrigatório, colocar nesta pauta aqui também a qualificação do voto do eleitor, porque a gente sabe que ainda temos uma massa muito grande de eleitor que exige, né, que faz com que alguns candidatos caminhem pela ilegalidade, né, o que nós chamamos de compra de voto. Por isso que ele se torna um pouco distante do seu candidato. E, às vezes, é muito comum a gente ver no Baixo Parnaíba um deputado do sul do Maranhão sendo votado lá. Será que este deputado conhece a realidade social, a realidade da agricultura, das cadeias produtivas, das dificuldades daquele povo, daquela região? Então, também eu acho, daí a gente lamentar que não houve uma reforma política, porque o que existe é uma necessidade, claro, de fortalecimento desses partidos, mas da melhoria da qualidade do voto e mudando também o regime de voto. Talvez, quem sabe, distrital ou distrital misto, seria uma coisa, né, para que a gente possa modernizar um pouco as nossas eleições. Mas eu acho que só culpar os políticos, eu acho, tem que passar também para quem os elege, para quem os botou lá. Eu entendo que o eleitor deve se tornar mais exigente, né? Procurar realmente conhecer mais o candidato, porque o que é que nós vemos hoje no Brasil, principalmente para o Congresso Nacional, é esse distanciamento maior ainda. Eu vejo que o povo brasileiro participa das eleições majoritárias, prefeito, governador e presidente, de forma entusiasmada. Mas a eleição para deputado acaba havendo um distanciamento maior. Os deputados em Brasília se preocupam mais com as emendas parlamentares, porque elas é que garantem a reeleição deles. E o eleitor pouco acompanha a votação, a participação do deputado nas discussões. Nós estamos vendo que um bom deputado não é só aquele que traz uma ponte, uma escola, um asfalto, é um que discute a legislação tributária, é o que vota pela cassação ou não de um presidente, é o que vota pela instauração de um processo de cassação de um próprio colega parlamentar e inúmeras outras matérias. O que eu vejo é que os deputados federais mais se preocupam com as emendas do que com a votação das grandes questões nacionais e deixando o Congresso Nacional à mercê de lobbies poderosíssimos. Quem vê mais atuando em Brasília, na elaboração das leis, são grandes lobby inclusive do Judiciário, do Ministério Público. Esses órgãos judiciais, eles têm um lobby fortíssimo. Vocês acreditam que a lei da ficha limpa, que seria em tese uma lei contra os políticos, ela foi aprovada por unanimidade. E é uma lei que, embora signifique um avanço, um rigor ético por parte dos candidatos, é uma lei exagerada, é uma lei confusa, é uma lei que vai tornar todos os políticos inelegíveis. Então já pensou, se todos estão inelegíveis, quem irá nos representar? Muito bem, eu vou pedir aqui licença para que a gente faça aqui um rápido intervalo, mas não saia daí que a gente volta já. Cláusula de desempenho, financiamento público de campanha, coligações proporcionais proibidas a partir do pleito de 2020 foram algumas das mudanças introduzidas no novo regramento eleitoral.
mas talvez tão importantes quanto as modificações que foram feitas nas regras eleitorais tenham sido aquelas que deixaram de ser feitas. No programa, contamos com a presença dos seguintes debatedores: Levi Pontes, deputado estadual pelo PCdoB, vice-presidente da Comissão da Assembleia Legislativa, que acompanhou os debates sobre a reforma política; Carlos Sérgio de Carvalho Barros, advogado especialista em direito eleitoral; e Ribamar Corrêa, jornalista político e blogueiro. Deputado Levi, o senhor chegou até a tocar aí, passando, essa questão dessa reforma aqui. Se tinha proposta aí do distritão. Por que o senhor acha que não foi aceita essa proposta? Eu acredito porque nós somos legisladores, é o legislativo que tem que criar as regras, as leis, né? Agora, o que se vê é que a grande maioria legisla em causa própria. Então, aquele deputado que achava que ia perder voto na hora do distrital misto, do distritão ou do distrital puro, ele está vendo os seus próprios interesses, né? Por isso é que, às vezes, a gente questiona a eleição agora de um grupo de parlamentares específico para fazer essa reforma mãe, essa reforma eleitoral, para que a gente, ou criar uma comissão de notáveis, que possa dar poder para criar, para encaminhar para o parlamento as melhores opções, como é a lei da ficha limpa. Então, eu vejo que tem muitas, talvez tenha faltado muito mais se colocar na pauta de discussão, entre aspas, porque pouco se discute com o eleitor, que aí precisa rever isso, né? Como talvez, eu sei que fica caro, mas eu costumo dizer que a democracia tem um preço, mas talvez a consulta ao eleitor sobre temas mais importantes, como já foi feito, presidencialismo e parlamentarismo, eu acho que também, desde que bem esclarecido para que o eleitor vote consciente, eu acho que tem que ser perguntado ao eleitor a história do distritão, a história do financiamento público de campanha, a obrigatoriedade do voto ou não, tudo isso eu acho que tem que ser discutido com a sociedade, com aquele mais interessado, como disse o Carlos Sérgio, que é o eleitor. Ele tem que ser mais participativo, eu acho que ele tem que ser mais chamado à discussão sobre esta reforma política. No caso do fundo de financiamento das campanhas eleitorais que foi aprovado, esse fundo especial, ele há uma nítida valorização de quem está no Congresso, né? Aumente 2% dos recursos do fundo serão distribuídos igualitariamente entre todos os partidos, 48% serão distribuídos conforme estava o Congresso em agosto, agosto de 2017. Uma outra parcela de 35% com o que o Parlamento representou na última eleição e 15% no Senado Federal. Mas há um indicativo um pouco de que quem está lá acaba tendendo um pouco a se valorizar mais, né? Não Ou entendendo... seja, a quem tem será dado e de quem não tem será tirado. Não entendendo o gravíssimo momento que nós estamos vivendo, essa crise enorme, essa falta de representatividade, de legitimidade, essa insatisfação. Hoje um político está na rua, ele é suscetível a ataques, a crítica, e o Congresso poderia ter dado um passo além no sentido de, se não deixar de aprovar este fundo, ou pelo menos discuti-lo mais a fundo, né? A população não entendeu muito bem a aprovação de um fundo. Eu sempre pensei com bons olhos que poderia ser algo interessante o financiamento público de campanha, porque o que se viu, ainda mais depois desses escândalos, é que quando não é o financiamento público, é o financiamento das empresas, e os políticos acabam ficando mais vinculados às empresas e governando mais para eles do que para o eleitor.
Então o financiamento público poderia ser, mas no momento em que ocorreu, nesse momento difícil da vida política nacional, ainda mais com essa crise gravíssima, inclusive também não se sabe nem se vai ter dinheiro para esse fundo, porque o fundo, ele tem questionamentos. Hoje se questiona tudo, né? Hoje tudo também, os políticos estão com essa mania de tudo levar ao Supremo. E eu considero isso a negação da política. Isso tem levado a outros atores não eleitos intervindo mais na vida política do que os nossos representantes. São os nossos representantes. Eles não, a maioria, a população entende que não são bons representantes, mas nós podemos agora já eleger melhores representantes. E quem me garante que às vezes alguém que não foi eleito, porque o eleito de uma forma ou de outra, ele mostra a cara, ele pede o seu voto, ele vai para a rua, ele exerce uma parcela só do poder, existe uma divisão de poderes, enquanto que hoje o que está se vendo é uma judicialização exagerada, onde pessoas não eleitas, mas concursadas, capacitadas, mas para o exercício de um certo tipo de atividade, talvez não sejam os melhores representantes para o país. Só um detalhe, alguns considerados bons deputados, por exemplo, estão levando para o Supremo decisões administrativas do presidente da Câmara. Coisa absurda, você está tirando a sua prerrogativa de decidir. Por que não coloca para o plenário decidir? Por que não debate? Mas leva para o Supremo, porque estão dando ao Supremo, estão dando ao Judiciário o poder de legislar. Isso aí é óbvio, está na cara. Mas voltando àquele ponto lá do sistema de governo, eu ia dizer para o deputado, olha só, cada sociedade tem o sistema político que merece. Eu vejo muito se falar em modernização do sistema político brasileiro, mas na nossa sociedade ela é tão desigual, ela é tão injustamente organizada, ela é tão... A quantidade de brasileiros excluídos de todos os processos, do político, do econômico, um país muito grande, do cultural. né? Esse país enorme, né? O senhor acha que por exemplo, vamos sem nenhum tom de preconceito, mas o senhor acha, por exemplo, que essa massa que mora no Coroadinho, que batalha para sobreviver, que briga pela água, briga pela energia, esse pessoal tem base para refletir sobre um sistema de governo? Não tem. Tudo que se decide no Brasil em matéria de sistema de governo são as elites. E esse negócio de consultar o povo, isso é brincadeira, isso não funciona no Brasil ainda. Por exemplo, se discute muito que o voto obrigatório é um voto antigo, é um voto superado, isso é uma... Eu não concordo com isso. O senhor imaginou se libera o voto? Se o político tiver que ir lá na casa do cara convencê-lo para votar, ou comprá-lo para votar. Mas convencê-lo. A multa já é tão pequena, tão irrisória, se eu não estou enganado, não é nem R$3. R$3,50. Então você não votando, você justifica ou paga essa multa. Sim, se justificar, sim, nem mas paga. Se não obrigar, você já imaginou no que vai, quer dizer, a consciência, eu só vou se você... Você já imaginou o que vai acontecer nesse país? Então, primeira coisa, eu queria deixar aqui um ponto que a gente estava discutindo e eu só acredito, por exemplo, reforma política. Só acredito numa reforma política se esse Congresso que foi eleito, se o próprio Congresso definir agora que este Congresso virá Constituinte, com poderes constituintes para resolver o problema do sistema político brasileiro. Sem uma constituinte, esse negócio de resolver reforma na última hora, no 45º minuto do segundo tempo, isso é brincadeira, isso é subestimar a nossa inteligência. Pois não. Ou o Congresso vem com poderes constituintes para discutir isso, e aí sim, ele vai discutir na campanha, ele vai ter que levar a proposta, ele vai ter que ouvir todo mundo e dizer, bom, nós temos essa massa aqui para trabalhar. Caso contrário, eu não acredito. Só para o nosso telespectador, vale a pena dar rever sobre
o financiamento de campanha, novamente. Porque existe na boca do povo que esse recurso vai ser tirado da saúde, da educação, da infraestrutura. Isto não é verdade. Esse recurso vai vir já de despesas prévias da política, como propaganda eleitoral, aquelas inserções todas que se pagava. Não terá propaganda e aquele recurso que se pagava a todas aquelas emissoras vai para este fundo. E até a gente precisa questionar se a gente deixa o financiamento empresarial, está aí a Lava Jato da vida e as outras. A gente já viu que isso aí, os lobbies que o Carlos Sérgio falou. Aí você deixa também só o individual, o financiamento individual de campanha, nós vamos favorecer aos grandes empresários, os industriais, que têm milhões para jogar na sua campanha. Portanto, eu não sei a opinião, mas eu acho que ainda é o único, talvez, e o melhor sistema, o financiamento público de campanha. É claro que ele tem que ser alicerçado dentro das dificuldades, né? Como, por exemplo, agora tem outra coisa também, foi colocado na reforma valores de gasto. Deputado estadual só pode gastar até R$1 milhão, o federal até 2.500. Deputado, só um parênteses. O senhor que conhece bem esse jogo, o senhor acha que um deputado estadual vai se eleger com R$1 milhão? Veja bem, eu lhe digo que já é um avanço, porque inibe. Eu não acho que isso vai acabar com o caixa 2, 3, 4. Mas pelo menos melhora. Bom, tem uma regra, né? Tem uma regra. Okay. E não sei se por causa disso, né, dessa regra, ou porque o país está em extrema dificuldade, uma quadra de recessão, mas eu tenho convicção que os parlamentares, do presidente da República ao deputado estadual, serão votados com menos recurso. Vai ser muito gasto, bem menos recurso do povo. E embora tenha sido aprovado o fundo especial, ainda é permitido a doação de pessoas físicas. Sim. E está vedada a doação de empresas. E, inclusive, o Temer ele acabou vetando, havia um limite de 10 salários mínimos que ele vetou, bem como o limite também ao autofinanciamento que o deputado colocou. O veto presidencial a esses 10 salários mínimos significa o quê? Que está liberado significa o valor? Que ficou a legislação anterior de 10% da renda. Que você ganhou. Não ganhou. Isso. E o candidato, o limite do candidato é o limite do teto de gasto. Exato. Se ele tem patrimônio, se ele tem como comprovar que tem recurso, ele pode se desfazer dos recursos e gastar na própria campanha. Certo. O Temer voltou ao limite que foi imposto pelo Congresso a esse autofinanciamento, o que foi considerado ruim, porque acaba realmente permitindo que... Está todo mundo preocupado com a arrecadação de campanha, né? Se criou esse fundo público, porque se imagina que para presidente da República, se não tivesse esse financiamento público, como seriam feitas as campanhas presidenciais? Com base tão somente nas doações de pessoas físicas, quando se sabe que uma campanha eleitoral, programa de rádio, televisão e toda a logística de um candidato a presidente, ela realmente custa milhões. Mas tem uma vantagem também, que a campanha será mais curta mais agora. Curta. Isso é um ponto exatamente, só 45 dias, custo. 35 dias somente de televisão, 45 dias de campanha de rua. Mas aí é uma outra colocação. Por exemplo, também nesta reforma, acabou a figura do carro de som, que a gente colocava, por exemplo, nas cidades, para diminuir os custos. Tudo bem, mas numa cidade como a minha, que não tem televisão e nem rádio fazendo propaganda eleitoral, como é que o eleitor, 100 mil eleitores, vão saber o meu número, a minha proposta, o que eu estou querendo fazer? Então é uma coisa ainda também... Houve uma restrição. Na verdade, vai acabar o carro de som circulando sozinho. É autorizado ainda em comícios, em passeatas. Com sonorização, e nas passeatas. Agora, mesmo assim, coloca uma barreira de se comunicar. Volta para a boca de urna. Porque na maioria dos municípios brasileiros não há propaganda rádio e televisão. Verdade. Fica difícil você divulgar até seu programa de governo, suas propostas, né? Então, por isso é que na primeira palavra que eu disse, né? A reforma eleitoral perfeita não vai existir nunca.
Vamos daqui novamente um intervalo aqui, vamos voltar para o nosso próximo e último bloco de discussões. Estamos de volta com o programa Mesa Redonda, que hoje discute a questão das novas regras eleitorais estabelecidas pelo Congresso Nacional e que devem vigorar a partir das eleições do ano que vem. No programa, contamos com a presença dos seguintes debatedores: Levi Pontes, deputado estadual pelo PCdoB, vice-presidente da Comissão da Assembleia Legislativa, que acompanhou os debates sobre a reforma política; Carlos Sérgio de Carvalho Barros, advogado especialista em direito eleitoral; e Ribamar Correia, jornalista político e blogueiro. Bom, eu vou fazer novamente a pergunta para os três. Qual vai ser o impacto dessas modificações aí nas eleições do ano que vem? Olha, um dos é o gasto de campanha. Evidentemente que com a crise econômica do país, com essa norma de que tem limite para gastar, até os próprios políticos vão ter dificuldade no caixa 2. Então isso, para mim, é importante, com a diminuição do tempo de campanha que já tinha, com a ausência de algumas propagandas, por exemplo, em murais, que foi proibido, né, o tamanho, etc., com inúmeros carros de som, candidato aí que alugava ou comprava, não sei, 100 carros de som. Então, tudo isso vai dar uma melhora nas condições. Embora a gente sabe que mecanismos de burlar a lei, como eu acabo de me lembrar aqui, no financiamento individual de campanha, que nos países de primeiro mundo existe, aqui a gente ouviu o ministro do Superior Tribunal Eleitoral dizer que a quantidade de pessoas que doaram, que era do Bolsa Família, do CAD único, do cadastro de Bolsa Família, que se isso gerasse um processo, acho que ia caçar 70%, 80%. Então os espertalhões, as pessoas sem caráter que vão burlar a lei, isso sempre vai existir. Que também não é falado aqui, mas existe, temos que também melhorar a fiscalização. Eu acho que os tribunais regionais eleitorais e o Superior Tribunal têm que melhorar. A gente vê nitidamente a prestação de conta de um candidato com 30 mil reais, você fotografa só carro de som dá 100. Como é que o tribunal aprovou a prestação de conta? Nós vimos aí na mídia todo caixa 2, caixa 3, todo desvio de recurso. Mas o Superior Tribunal aprovou a minha prestação de conta, foi legalmente aprovado. Então isso eu acho também que perpassa por uma, lógico, eu defendo a melhoria da qualidade do voto, mas a melhoria da fiscalização para conter os abusos, principalmente os tribunais eleitorais. Eu, inclusive, como advogado eleitoral, nessa última eleição municipal, eu imaginava que já teria mais questionamentos acerca das prestações de conta dos candidatos, mas isso ainda foi pouco. Ainda se investiu mais na questão da compra do voto, que é mais uma ação mais complexa, porque envolve o conhecimento do candidato, o eleitor muitas vezes também cria uma certa armadilha para envolver o candidato adversário ao que ele realmente votou. Agora, a prestação de contas são dados mais objetivos. Entrar com uma ação, você documentar, filmar a candidatura do candidato e lá na hora ela não estiver retratada na prestação de conta aquelas despesas, é algo que a prova é documental, a prova é muito mais forte. Os tribunais aprovam as contas porque os tribunais fazem, o setor de contabilidade dos tribunais faz aquela análise fria da documentação que é repassada pelo próprio candidato. 2 são 4. Mas mesmo que a prestação de conta tenha sido aprovada, contabilmente está correta, os adversários, o Ministério Público podem impugnar até 15 dias após a diplomação o candidato, né, se tiver prova de arrecadação ou gastos ilícitos de campanha. Então, quem tiver, porventura, interesse em impugnar o seu adversário, e eu acredito que todo candidato deva ter um departamento, né, de acompanhamento das ações dos concorrentes, eu penso que isso é democrático, isso é importante, porque o aparelho
diretamente do Estado, o Ministério Público, eles não terão condições de centenas de candidaturas, milhares de candidaturas. Mas o adversário pode ir lá documentar, filmar, registrar, anotar direitinho os gastos do candidato e, se não tiver retratado aquilo devidamente na prestação de conta, pode ser considerado abuso do poder econômico e cassar o mandato do candidato. Então, essa fiscalização dos órgãos de controle da própria sociedade e dos demais candidatos é algo muito importante. Tem que melhorar a legislação, o eleitor tem que se tornar mais exigente. Porque o problema é que o eleitor acaba votando só num deputado que faz um favor ali às vésperas das eleições e o tem como bonzinho, enquanto que lá no parlamento, em Brasília, ele está votando diferente dos interesses daquele eleitor. Portanto, que o eleitor não se envaideça com pouca coisa, seja muito mais rigoroso ao votar. Deixa eu te fazer uma pergunta a respeito aqui do que está falando o doutor Carlos Sérgio. Tu atuas nessa área de jornalismo político, nos blogs e tal. O que nós vemos mais aí hoje é as postagens em relação ao atual Congresso. Né? Não, porque não se deve votar em fulano, não deve se votar em cicrano, porque fizeram isso, votaram a favor de tais e tais medidas e tal. Você acha que isso vai efetivamente acontecer no ano que vem? Eu acredito que não. Não muda exatamente por isso, Luiz Pedro. A raiz do problema político e institucional brasileiro é a falta de partido político organizado. Não tem outra explicação. Nós vamos ter um Congresso extremamente plural, com bancada da bala, com bancada do boi, bancada do chifre, bancada de não sei de quê, bancada da mulher, bancada dos gays. Nós vamos ter um Congresso plural nesse sentido. Nós não vamos ter um Congresso político no seu sentido formal. Nós não vamos ter uma representação muito clara de comunistas, socialistas, sociais-democratas, democratas, enfim, liberais. Nós não vamos ter isso. Nós vamos ter uma bancada plural. O sujeito que tem alguma influência no seu meio tem algum recurso, tem algum conhecimento, tem alguma visão de política, ele vai se filiar ao partido político e vai defender os seus, eu não diria nem seus interesses, mas as suas ideias. Até porque né? não tem então, como te dar um atestado. Isso não muda. Enquanto nós não defende, tivermos. né? Agora, as cláusulas de desempenho, de alguma maneira elas são processos, são um meio de filtrar, né, de depurar esse sistema partidário. E a gente já percebe também que já há alguns segmentos ideologicamente definidos que começam a se posicionar. Eu ouvi uma frase que para mim foi fantástica. Só se fala que ideologicamente você só identifica o sujeito de esquerda. Né? Esquerda é ideologia, quer dizer, você não fala da direita. Radical de esquerda. Um dia desse perguntaram para o presidente da Câmara, né, por que ele continua no DEM. O Maia é um menino esclarecido, estudou nos Estados Unidos, uma baita formação econômica, na área de economia e tal, tem uma base política, uma base cultural muito sólida. Aí ele virou para mim e disse, olha, quem estiver disposto a apostar num projeto de centro-direita, bem organizado, pode vir para o DEM. Cara, aquela frase dele foi assim, para mim foi uma revelação. Eu nunca tinha visto um político de direita assumir que é de direita. E ele disse, quem estiver disposto a apostar num projeto de centro-direita, o DEM está aqui para isso. O nosso futuro é isso. Quer dizer, isso me surpreendeu muito. Deixa eu só fazer uma colocação. Surpreendeu muito. Então, eu acredito ainda que nós vamos ter as bancadas. Mas acredito também que a gente começa a se posicionar política, ideológica e doutrinariamente. Né? A colocação que eu quero fazer em cima aqui do comentário do Correia é o seguinte. Na verdade, eu acho que um dos poucos ganhos que a gente tem nesse processo que estamos vivendo é justamente essa questão mais definidora
né? Porque nós chegamos num momento em que dizia, não existe mais esquerda, não existe mais direita e tal, né? Então, hoje nós estamos vendo aí que claramente há definições, né? Fulano se colocando como esquerda, fulano se colocando como direita. Então, eu acho que isso é positivo no sentido do próprio eleitorado, né? De ele se posicionar em cima daquilo que os políticos estão dizendo que são e que por que são. Isso aí a gente percebe que voltou, né? Eu, como já tenho alguns dias observando a política, na minha juventude, a primeira pergunta, você é de direita ou é de esquerda ou é de centro? Ainda tinha do centro, né? Isso acabou por algum tempo. E agora isso está voltando, que aqui está sendo isso quase que consenso, que é uma melhora do processo. Isso foi morto com a Mas ditadura. Eu queria né? fazer dar uma puxada agora, aqui um pouquinho atrás, a respeito da sua pergunta. Eu vi alguns políticos que se apresentam em público sendo vaiado pelo voto que ele deu agora no julgamento lá julgamento do Temer, como também eu vi de políticos, olha, esse aí foi um político que votou contra a Previdência, contra a reforma isso, contra a reforma daquilo. E salvo melhor avaliação, mas na minha avaliação, a grande maioria do eleitor que é contra isso, ele não leu, ele não sabe qual é o conteúdo, o bojo dessas reformas. Eu acho que ele está sendo, por exemplo, teleguiado. Você chega, vem cá, eu sou contra a reforma da Previdência. Você já leu alguma coisa da reforma? Você pegou o esboço da lei? Não sei nem o que é, e é contra. Me parece ainda o fenômeno da mídia ou da massa de manobra, parece que outro grupo, ou talvez de esquerda ou de direita, não sei, está lhe dizendo, olha, não aprova, não precisa você saber, isso aí é ruim. Quando às vezes não é. Por exemplo, reforma de Previdência. Eu acho que tem que ser mais debatido ainda. Mas aí diz, cortou isso, cortou aquilo. Aí você vai no bojo da lei, não tem nada descortado. Às vezes vetaram aquilo. Mas isso mostra, Levi, um distanciamento do deputado com a sua base eleitoral. Sim, é verdade. Quer dizer, ele, deputado, deveria ter discutido isso antes com os seus eleitores. Deveria ter discutido antes na sociedade, de tal forma que o questionamento dele não viesse de forma tão agressiva. Olha, meu eleitor, eu votei conforme a minha base eleitoral, e assim e tal. Acontece que os deputados, ao votar a cassação da Dilma, ficou muito famoso, eles dizendo que votam pelas suas famílias. E na prática, por que eles disseram aquilo? Disseram aquilo porque, na opinião deles, de uma boa parte deles, a família que elegeu ele, a família que se empenhou, que gastou dinheiro, que se integrou, estava junto naquela luta e tal. Como se o eleitor... Na verdade, não mentiram. Eles não mentiram, né? Embora lastimavelmente, porque eles deveriam estar lá, eles não estão lá defendendo feudos, oligarquias, currais eleitorais, estão lá defendendo uma parcela da população que muitas vezes... O que nós temos que acabar é com a mentira na política, é com o abuso do poder econômico. A manipulação. Nós temos que ter políticos mais legítimos, mais verdadeiros. Eu gosto da democracia. Quanto mais democracia, se tiver alguém de centro, de direita, todo mundo sendo verdadeiro, não alguém mentindo para o eleitor e votando lá diferente. Dizendo, olha, meu interesse é esse, minha compreensão da sociedade é essa. Nós precisamos realmente de pessoas mais honestas, mais legítimas. E hoje, eu sou jornalista, eu vejo isso de dentro e de fora. Eu tenho as duas visões, a visão de dentro e a visão de fora. A grande, quer dizer, o que há de distorcido na compreensão política brasileira hoje é o que o Estadão definiu nesta semana, num editorial extremamente interessante. Ele definiu como a histeria das redes sociais. Não gosto de rede social, por favor. O que se divulga disso é brincadeira, né? E isso ganhou uma dimensão. Né? Isso ganhou uma dimensão que o sujeito põe todo tipo de interpretação. O problema não é você opinar, eu sou contra ou sou a favor disso. Né? O problema é a maneira como ele distorce a coisa.
Né? O TSE está preocupado com isso, está criando uma comissão para ver como inibir os fake news, tem uma outra mudança na legislação também, que nós não ressaltamos aqui, que é a possibilidade do candidato agora gastar com divulgação do seu nome nas redes sociais. A internet não era permitido nenhum tipo de gasto nas redes sociais. Agora o candidato poderá pagar os provedores para impulsionar a sua propaganda. O nome é exatamente isso, é impulsionar a propaganda. E é algo, né, interessante. Agora a maior preocupação vai ser com o que o Ribamar já está colocando, as mentiras, os fakes, os boatos. Na verdade, é misteria. A gente podia passar outro programa discutindo só isso aí, porque na verdade, apesar do crescimento exponencial das redes sociais, mas tem uma publicidade agora que a Globo botou no ar, dizendo que ela fala direto para 100 milhões de espectadores, né? Para você conseguir isso com rede social, meu amigo, bote rede social nisso. Mas só eu queria dizer que, infelizmente, estamos chegando ao nosso final. E queria que cada um, a começar pelo Dr. Levi, fizesse as suas considerações finais. Olha, eu, como sempre, né, sou extremamente otimista. Eu acho que estamos tendo avanços. Sim, não é o almejado e nem o desejado, mas eu acho que nós já vamos ter para o ano uma eleição mais republicana, uma eleição com menos gasto, mais democrática, com as redes sociais ativamente e com o tênis e as pedaladas, com a ausência dos carros, dos muros, com a contenção de despesa, vai sim haver uma melhora do contato. Pedaladas não fiscais. Não fiscais, pedalada mesmo, a busca do eleitor, do convencimento, do encantamento do eleitor. E isso a gente já vê por aí alguns candidatos, né, que nós discutimos aqui, as vaias, isso quem sabe se já não é o eleitor se empoderando do voto do seu deputado. Portanto, eu sou muito otimista, eu acho que para o ano nós já vamos ter avanço, sim. Doutor Carlos. Olha, para mim, primeiro, um prazer ter convidado aqui com um jornalista expressivo, deputado aqui do Baixo Parnaíba, meu conhecido, dono de uma liderança e de um conhecimento do Baixo Parnaíba e de outras regiões também, mas fundamentalmente do Baixo Parnaíba. Você já foi deputado, um comunicador de alto nível, e para mim é uma satisfação estar aqui. O que eu posso dizer sobre isso é que eu, como advogado militante, como advogado atuante no direito eleitoral, nós queremos também, embora defendamos candidatos, trabalhemos para candidatos, nós queremos o aperfeiçoamento do sistema, combate ao abuso do poder econômico, mas que também isso não se torne numa total judicialização das eleições. Caça às bruxas. Eu não vejo também com bons olhos que o eleito seja definido pelos tribunais. É bom que as campanhas preventivas, que a fiscalização seja maior para que nós não tenhamos que caçar depois os eleitos, que sempre é um processo muito traumático. E o que eu estou vendo é que quanto mais leis, mais normas, mais poder acaba se dando a outros atores que estão intervindo na nossa sociedade e que também muitas vezes, embora tenhamos leis e normas, às vezes também acabam decidindo conforme suas ideologias, seus sentimentos pessoais. Portanto, eu penso que o aprofundamento da democracia, distribuição de competência, ter normas, não talvez tantas normas, mas normas mais claras, é que pode contribuir aos pouquinhos para que o nosso país, que já deve aprender com tudo isso, porque crise grave que nem essa, eu penso que nós ainda não tenhamos vivido e que ela sirva aí, é muita dor, é muito sofrimento, é muita crise, mas que sirva para depurar um pouco a nossa política, os nossos representantes, e que eles também tenham mais consciência, façam uma reflexão no sentido de rever suas condutas, porque o Brasil está numa situação muito grave. Corrêa. Eu sou como o deputado Levi, otimista, e sou como o advogado Carlos Sérgio, preocupado. Né? Eu sou um otimista preocupado, diria assim. Mas acho que qualquer passo que se dá é bem-vindo, né? Qualquer passo que se dá é bem-vindo. As regras que foram estabelecidas para as eleições de 1918, as de 2018 e o que vem para 2020 e tudo mais, são extremamente bem-vindas.
E eu continuo insistindo que o Brasil precisa definir uma grade partidária, precisa se definir ideológica, doutrinária e programaticamente, que os grupos compreendam isso, que se formem partido e não pessoas. Os partidos é que têm que se impor e não os candidatos. Os partidos é que têm que determinar e não os candidatos, os seus representantes. O representante está lá para defender o que o partido prega. Se não for isso, não faz muito sentido. Acabamos tendo esses congressos aí multicoloridos, multirraciais, multiculturais, enfim, multitudo, que não funcionam bem, né? Acredito que, como o deputado Levi falou, acredito que teremos uma eleição mais depurada, mas o que eu gostaria mesmo de ver era que esse congresso aqui, né, tivesse a coragem e a decência de definir que o congresso que virá com a autoridade constituinte para decidir sobre questões que precisam ser resolvidas imediatamente na vida política brasileira. Essas questões que se definam, mas que nós precisamos arrumar isso definitivamente e que nós não tenhamos de 4 em 4 anos uma reforminha dessa que pode até melhorar, mas não resolve, né? Então eu acho que é por aí que nós temos que ver e espero que a campanha mais rápida e a campanha mais barata, elas sejam campanhas mais produtivas, mais úteis. E isso leva o candidato a chegar mais próximo do seu eleitor, né? A tentar convencê-lo de uma maneira menos teatral, de uma maneira honesta, correta, conversando. Eu acredito que é por aí. Bem, eu queria só fazer um comentário final e dizer o seguinte, que todo ano que nós temos pleitos, que nós temos eleições, né, se costuma dizer o seguinte, olha, essa eleição é atípica. Mais uma vez, nós vamos ter uma eleição que não é típica, né? Vai ser novamente atípica. Mas espero que, dentro aí das palavras aí dos nossos convidados, que seja melhor, né? Que a disputa seja mais igual, mais igualitária do que nas últimas campanhas. O Mesa Redonda de hoje abordou a questão da reforma política votada pelo Congresso Nacional com vistas à eleição do ano que vem. O programa, que é de domínio público, está disponível no site da Assembleia Legislativa, al.ma.leg.br/TV, e conta com reprise à sexta-feira, às 9h30 da manhã. Obrigado por sua companhia e até o próximo programa.